Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos saudados com a paz do Cristo Jesus, quando ele nos disse, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, e que a paz do Cristo Jesus, ela possa perdurar nesse ambiente e no coração de todos vocês, hoje e sempre, e que assim seja. Então nós vamos fazer o exórdio da noite de hoje, nosso irmão Vitor não pôde comparecer na noite, e nós estamos aqui hoje para realizar o exórdio coletivo, né? Porque vai ser tanto para os pacientes como também para os médiuns, porque no momento em que o exórdio é feito para os pacientes, nós fazemos também na sala mediúnica para os médiuns, eles ficam em preparação para o início dos trabalhos, e hoje nós vamos fazer para os dois ambientes. Então a leitura aqui que foi enviada de forma aleatória, que abrimos, foi firmeza e constância, extraído da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado
de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Então, o evangelho, da noite de hoje, aberto hoje de forma aleatória, como sempre nós fazemos, quando estamos nos preparando para os trabalhos mediúnicos da casa, e o tema enviado hoje pela equipe espiritual, firmeza e constância. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E quando nós falamos aqui de firmeza e constância, o evangelho de Jesus é um evangelho que nós chamamos um evangelho de frutos. E por ser um evangelho de frutos, é um evangelho de produção constante. Não é um evangelho de folhas, porque as folhas elas secam. Portanto, ficar apenas lendo o evangelho de Jesus, meditando, indo às casas espíritas, escutando as belas palestras, tomando os passes, a água fluidificada, achando que tudo vai se resolver na nossa vida, é um ledo engano. A igreja, a casa espírita, a religião como um todo é um caminho, mas é um caminho que tem que ser seguido individualmente, por cada um de nós. A casa, ela mostra o caminho do evangelho de Jesus. Como Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão pelo intermédio dele. Então Jesus nos mostrou qual o caminho que nós devemos seguir. E esse caminho é um caminho de sacrifícios, de abdicação, de renúncias. E quando nós caminhamos pela estrada reta, nós vamos encontrar nessa estrada muitos obstáculos. Nós vamos encontrar pedras, nós vamos encontrar espinhos, nós vamos encontrar areias movediças e muitas vezes nós tropeçaremos, nós cairemos, nós vamos ensanguentar os nossos joelhos. Mas quem está perseverante no Evangelho de Jesus, aquele que, além de estudar o Evangelho de Jesus, ele já começa a praticá-lo. E o que o Evangelho de Jesus quer são obreiros que praticam o Evangelho de luz. Não adianta apenas a contemplação é um estágio inicial da evolução. Mas Jesus quer de todos nós o trabalho na messe. Jesus quer de todos nós a exemplificação do seu Evangelho. Quando nós exemplificamos o Evangelho de Jesus, como nos diz o texto na noite de hoje, nós estamos com firmeza e constância. A exemplificação exige de todos nós firmeza, ser firmes e ser constantes. Ser firmes significa dizer não arredar o pé, não se desviar do caminho reto. E ter constância significa, nos momentos de dificuldade, nós sabemos que estamos no caminho certo. É isso que nós devemos realizar quando estamos aqui na nossa missão neste planeta. Quando nós reencarnamos, nós estamos pedindo uma nova oportunidade. Nós estamos pedindo uma nova oportunidade para não errar novamente. Uma nova oportunidade de continuar aonde nós paramos. Uma nova oportunidade de dar início onde nós falhamos. E para isso, nós devemos ter, como nos disse o texto da noite de hoje, firmeza e constância. Nós temos que ser firmes, porque nós vamos ser tentados. Nós vamos ser convidados para nos desviar do caminho que nos leva à porta estreita. E para isso,
se nós não estivermos firmes na fé, se nós não estivermos firmes no Evangelho de Jesus, nós novamente cairemos. E aí cantaremos a música que ela é mais cantada quando nós chegamos do outro lado da vida, a verdadeira vida. Ah, se eu soubesse o que eu sei agora, eu não seria esse ser que chora, eu não teria perdido você. Ah, se eu soubesse o que eu sei agora, que a vida continua, que nós somos seres imortais, que o que perece é o corpo físico, porque o espírito, ele continua vivo. Ah, se eu soubesse o que eu sei agora, que eu continuo vivo. Eu não seria esse ser que chora, eu não teria perdido você, eu não teria perdido mais uma oportunidade que me foi concedida, que é a reencarnação. Então, para que eu não perca essa oportunidade, para que eu não seja esse ser que chora ao chegar ao plano espiritual por ter falhado, por não ter sido firme e constante, por não ter tido o Evangelho de Jesus ao meu lado, por não ter praticado esse Evangelho de luz. Quantos pediram a oportunidade de estar aqui hoje? Dos quase 8 bilhões de espíritos encarnados aqui no planeta Terra, tem 22 no plano espiritual, aguardando uma oportunidade. E nós somos privilegiados por estarmos aqui, em detrimento de outros espíritos que aguardam uma oportunidade de um novo recomeço. Eu não posso mudar o passado, mas posso recomeçar, como nos diz Chico através de Emmanuel. Eu posso fazer um novo recomeço, construir um novo caminho, através da oportunidade divina que nos foi dada, que é a reencarnação. Reencarnar significa refazer. E essa pedagogia, ela pode ser a pedagogia do amor ou a pedagogia da dor. Todos nós queremos a pedagogia do amor, ser educado pelo amor, ser reeducado pelo amor. E quando nós somos reeducados pelo amor, através do Evangelho de luz, que é o Evangelho de Jesus, nós aprendemos a fazer o certo. E quando nós aprendemos a fazer o certo, nós temos que ter o que diz o Evangelho da noite de hoje: firmeza e constância. É isso que a equipe espiritual da noite de hoje nos pede. Sejamos firmes, sejamos constantes. Busquemos essa porta estreita com firmeza, com abnegação, com renúncias. Nós precisamos renunciar. Quantos de nós não renuncia aos chamados, aos desvios? E quando vão dar conta, já caíram. Já estão com os joelhos esfolados, ensanguentados. Não tiveram a firmeza e a constância de resistir às tentações. Porque Jesus nos disse no seu Evangelho: orai, orai e vigiai, para não caíres em tentação. Orai e vigiai, para não caíres em tentação. E o Evangelho da noite, no seu último parágrafo, ele diz: procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine, nos encoraje, para que possamos ser esses obreiros diligentes, firmes e fortes na fé. Então, nós iremos realizar a nossa prece de abertura, convidando nosso irmão Fabiano, com essa prece,
possamos dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Boa noite a todos. Bem-vindos aos que vêm pela primeira vez a essa casa. Sintam o calor humano, né, dos que fazem a Casa dos Espíritos, o clima de paz e de harmonia que essa casa promove, né, por meio da espiritualidade aqui que trabalha ao coração de cada um de nós. A temática de hoje, que já está até colocada aqui, o tema de hoje é sobre lei de liberdade. Mas o que é ter liberdade? É fazer ou deixar de fazer o que eu tenho vontade, na hora que eu quiser, da maneira que eu quiser, sem pensar em consequência nenhuma, seguindo o que está na minha cabeça? O que é ser livre? A equipe do Espírito de Verdade, que Kardec recebeu ali para promover a publicação de todas as obras, ela nos diz que o homem é livre ou verdadeiramente livre quando ele é cumpridor do seu dever. Mas aí a gente encontra um paradoxo. Se ser livre é cumprir dever, eu não sou totalmente livre. É assim que a gente pensa. Pois se eu devo cumprir meu dever, eu não sou livre porque eu não posso fazer o que eu quero. É um paradoxo, mas a gente vai entender como desfazer ou resolver esse paradoxo na nossa mente. O dever, ele é responsabilidade para aquilo que eu tenho o que fazer. E a gente já viu aqui no estudo das leis morais, e algumas delas que nós estudamos, que nós temos basicamente 3 deveres. Temos deveres para com Deus, deveres para conosco e deveres para com o nosso próximo. Se eu cumpro o meu dever, a minha consciência sempre vai estar tranquila. Pois nossa consciência, como eu já disse inúmeras vezes aqui, é o juiz mais perfeito e infalível que existe. Porque eu posso esconder alguma coisa de quem quer que seja, mas não consigo esconder algo da minha consciência. É impossível. Nós não temos, nós podemos até fugir por um tempo do encontro conosco mesmo, mas um dia esse encontro se dará, quer seja no plano material ou no plano espiritual, mas ele acontecerá. O homem que não cumpre o dever, ele é escravo. Ele é escravo porque não observa o cumprimento das leis divinas, porque ele fere ou ele interfere, quando ele infringe as leis divinas, fere ou interfere a escolha ou a liberdade do próximo. E a consequência para quem infringe uma lei, todos sabemos. A consequência é restrição de liberdade. Aí a gente começa a entender a solução desse paradoxo. Então eu tenho que cumprir deveres com Deus, comigo e com o próximo. Porque o homem livre é aquele que cumpre esses compromissos com a lei divina, ou cumpre suas obrigações com responsabilidade. Porque tem gente que ainda diz: eu sou livre porque eu deixo os meus relacionamentos na hora que eu quiser. Outros dizem: eu sou livre, ou eu tenho liberdade, quando eu não tenho obrigações, digamos assim, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus avós, porque na realidade eles sabem se virar. Ou eu sou livre quando não cuido do meu cônjuge. Estou nem aí, ele que se vire, ele sabe se virar. Eu sou livre quando uso os recursos materiais, financeiros, que nos são confiados e que não nos pertencem, nós temos detenção provisória de tudo isso, e eu uso esses recursos
para um benefício próprio, para a minha diversão, para manter os meus vícios, os meus prazeres, e deixo em segundo plano as responsabilidades para com o meu lar, para com os que dependem de mim. Tem gente que acha que isso é liberdade, mas isso é realmente ter liberdade, cumprir essas coisas. E quando, às vezes, a ficha cai, aí a gente percebe que é por isso que nos tornamos devedores de nós mesmos, devedores da lei de causa e efeito, e por sermos devedores da lei de causa e efeito, nós somos tolhidos da nossa liberdade e viveremos dificílimos processos expiatórios. Expiações dentro da família, expiações dentro do ambiente de trabalho, e às vezes expiações de cunho coletivo, que vemos também as expiações coletivas. Quando fugimos das nossas obrigações com os nossos familiares, as obrigações profissionais e sociais, nos tornamos devedores da lei de causa e efeito. E aquele que perde essa liberdade por fugir desses compromissos, ele foge comumente do que nós denominamos de planejamento reencarnatório. Foi colocado aqui no exórdio a dificuldade que existe em nós reencarnarmos, porque a fila é imensa, bilhões e bilhões de espíritos aguardando a oportunidade de chegarem aqui e cumprirem o que eles prometeram para eles próprios, que nós prometemos para nós próprios. Se nós somos motivo de queda de alguém, ou de um ato impensado, e estamos aqui para reparar, às vezes a gente esquece. Foge mais uma vez do compromisso, e mais uma vez perderemos a liberdade. Teremos, em vez de fazer algo para o nosso engrandecimento, a nossa melhoria, desenvolvimento moral, que às vezes está até atrelado ali algo desse tipo no processo expiatório, mas ficamos naquela vida de sofrimento, voltando a energia forte para resolver problemas. A doutrina espírita é maravilhosa. É maravilhosa porque ela nos traz o conhecimento das nossas responsabilidades. E a liberdade é consequência do exercício do livre-arbítrio. A doutrina espírita, ela não culpa ninguém quando a gente comete erro. A doutrina espírita, ela não terceiriza a culpa dos nossos atos. Ela não diz que a culpa é do destino, ela não diz que a culpa é do diabo, ela não diz que a culpa é da carne, que é fraca. Ela diz que a culpa é minha. A culpa porque eu não fiz o uso adequado do meu livre-arbítrio. Eu fiz escolhas baseadas no egoísmo e no orgulho que campeiam no meu coração. Não pensei em ninguém quando agi, só pensei em mim. Não agi usando a máxima da lei do amor que o Cristo nos ensinou. Eu me coloquei no lugar do outro antes de agir? E se eu tivesse no lugar do outro, que atitude eu tomaria? Ou seja, eu estou amando o próximo como a mim mesmo? Porque foi apenas isso, e amar a Deus, que o Cristo nos pediu. Porque o amor, ele é um processo de desenvolvimento contínuo, e o livre-arbítrio é a ferramenta que Deus nos deu para plantarmos todos os dias, para que possamos ser felizes. Mas às vezes não é isso que nós plantamos, porque eu sou responsável pela minha felicidade ou pelo meu sofrimento. Deus é tão bom que eu colho sempre o que eu planto, nada diferente disso. E a gente vai entender como essa lei de liberdade, ela nos move dentro do nosso processo evolutivo, das nossas escolhas,
e quando a gente passa a ser cerceado da nossa liberdade. Esse conteúdo, ele está no livro 3º, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, capítulo 10, com os seguintes tópicos que abordaremos hoje, com a brevidade do tempo que teremos aqui. Veremos o que é liberdade natural, escravatura, liberdade de pensamento, liberdade de consciência e livre-arbítrio. Esses itens, eles estão nas perguntas de número 825 a 850 do Livro dos Espíritos. E como sempre eu trago algo acessório, algum aprofundamento adicional, porque o Livro dos Espíritos está lá disponível, é gratuito, para quem tem acesso fácil à internet. A livraria, toda casa espírita tem uma livraria, praticamente todas, que dispõem, né, para serem adquiridas essas obras, né, da codificação. Mas eu trago também 2 livros que eu já apresentei anteriormente, um chamado Leis Morais e Saúde Mental, do Dr. Sérgio Lopes. Dr. Sérgio Lopes, ele é médico, psiquiatra e psicoterapeuta, conferencista nacional e internacional, fundador e presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas. Esse livro ele traz um aprofundamento de todas as leis morais, uma a uma, e uma analogia com a saúde mental, porque hoje o mundo está com seríssimos problemas de doenças mentais, de ansiedade, psiquismo adoecido, pânico, síndrome do pânico. A gente vê que isso campeia o mundo. Esse livro é uma obra-prima para a gente entender, nos entendermos esses processos que passam conosco. E ao lado nós temos o nosso amado Divaldo Franco, que psicografou através do Espírito de Joana de Ângeles o livro Leis Morais da Vida. São livros excelentes que podem aprofundar o que eu trago aqui de forma bem singela hoje à noite. E eu trouxe algumas perguntas, né? Dá aqui um spoiler do que veremos hoje. O homem, ele tem liberdade absoluta? Temos liberdade absoluta? Os direitos alheios inibem a liberdade dos homens? Ou seja, o direito do outro tolhe, inibe a minha liberdade? Quer dizer dos que pregam a liberdade, mas oprimem os semelhantes no lar e no trabalho? Ou seja, o meu discurso é um, mas a minha prática é outra. O homem é responsável pelo seu pensamento? É correto ofender a crença daquele que não pensa como nós? Crença religiosa, crença política? É correto a gente fazer isso? As predisposições instintivas trazidas ao nascer constituem obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Ou seja, alguns instintos, algum hábito que eu trago já de vidas anteriores, e eu já nasço com isso, com algumas tendências boas ou ruins, elas são obstáculo para eu exercer o meu livre-arbítrio? São desculpáveis os erros praticados quando se está em estado de embriaguez, ou seja, quando eu fiz o uso de substâncias lícitas ou ilícitas e tive um comportamento inadequado? Isso é desculpável? A gente vai abordar tudo isso hoje. Eu trago primeiro questão de número 825, que Kardec pergunta aos imortais que fazem parte da equipe do Espírito de Verdade. Há alguma condição de liberdade absoluta para o homem? Ou seja, o homem tem alguma condição em que ele tem liberdade plena de tudo? E os imortais respondem que não. Todos necessitam um dos outros, os pequenos e os grandes. E a gente viu isso na lei de sociedade, recentemente, que a gente só cresce quando a gente tem interações, porque somos iguais e desiguais simultaneamente. Uns trazem dons mais do que outros, mais desenvolvidos do que outros, e a soma das diferenças é que faz o crescimento da sociedade como um todo. Mas eu tenho a liberdade de fazer o que quero
como quero, onde quero e do jeito que quero, que é o cerne da questão aqui, sem nenhuma restrição. Esse é o conceito de liberdade absoluta, quando ele fala aqui. Fazer o que eu quero, como eu quero, onde eu quero e do jeito que eu quero. Ele já disse que não. Mas o que seria liberdade? Né? É o poder de exercer a vontade sem restrição. Esse é o conceito mais elementar. Eu sou livre e faço o que eu quero. Mas também eu devo respeitar o direito do outro que está ao meu lado, que caminha comigo. Ele tem o mesmo direito que eu tenho. Aí começa já a dar uma complicada na situação. Porque vivemos em sociedade, a gente já viu isso, nós temos necessidade do convívio social, que é uma lei moral também, uma lei divina ou natural. E a lei de liberdade, ela veio nos ensinar, em suma, a respeitar o direito do nosso irmão de caminhada. Portanto, dessa forma, a nossa liberdade, ela é sempre relativa, não é absoluta, de forma nenhuma. Na questão seguinte, de número 826, desculpem, Kardec pergunta: que condição permitiria ao homem absoluta liberdade? Ou seja, existe alguma situação em que o homem teria uma liberdade absoluta? E a resposta é até, de certa forma, estranha para alguns. A do eremita no deserto, ou seja, de alguém que está isolado, sozinho, vivendo sozinho no deserto, sem convívio com ninguém. Basta a convivência de duas pessoas para que se imponham direitos recíprocos e, por isso, sem liberdade absoluta. Então, a gente vê que é impossível, desde que a gente conviva com alguém, a gente ter liberdade absoluta. Porque a gente tem que respeitar a escolha, o direito do outro. E a gente entende também, a gente estudou aqui sobre eremita no deserto, né, na questão número 767, que falava sobre o isolamento absoluto. Se isso é contrário à lei de Deus, à lei divina. E a gente viu isso, né? Pois os homens, eles buscam, como a gente viu aqui, expliquei há pouco tempo, instintivamente o convívio social. E todos nós temos por dever, aí lei de trabalho, contribuir para o progresso, nos ajudando mutuamente. Lei de trabalho, outra lei divina. Essas leis, elas se entremeiam, elas estão juntas umas com as outras. A gente estuda separado por questão didática, mas elas agem em conjunto nas nossas vidas. E aqui a gente vê, né, como elemento-chave na questão 826, que é aquele velho jargão: o nosso direito termina onde começa o direito do próximo. É sempre assim. Mas qual é esse limite? Qual é esse limite? Né? Temos o bom senso apurado para delimitar, para encontrar esse limite, até onde o meu direito vai e o do meu companheiro, da minha companheira. É porque essa é a questão, é o X da questão. Porque é exatamente por não termos o bom senso desenvolvido, porque somos desiguais, tivemos experiências diferentes ao longo da vida, estamos em estágios evolutivos diferentes, é aí nesse instante em que surgem os conflitos, tão bem estabelecidos e tão bem colocados aqui anteriormente, através do estudo da lei de sociedade. Na questão seguinte, 827, Kardec, ainda no tópico liberdade natural, pergunta: os direitos alheios inibem o homem de ser senhor de si mesmo? De modo algum, pois é um direito que ele vem da natureza. Temos a obrigação de respeitar o próximo. Obrigação. Mas isso me gera uma obrigação de submissão ou de opressão? Porque eu tenho que respeitar, então eu tenho que me dobrar sempre em relação a isso, porque a gente viu ali a questão, né, desse limiar. Que limiar é esse?
né? Eu tenho que perder a minha liberdade para atender a demanda do meu próximo, do que caminha comigo? Isso que a pergunta, em essência, está nos apresentando. E a resposta que ele deu é claro que não. É claro que não. Né? Apenas pessoas com problemas psicológicos é que podem apresentar uma limitação desse tipo. Por exemplo, pessoas com baixa autoestima, que não têm amor próprio, que deixam com que o outro, o próximo, invada e restrinja a nossa liberdade mais básica. É muito comum a gente ver isso hoje. Então, as pessoas que passam por esse processo da baixa autoestima têm que buscar ajuda psicológica, têm que fazer o encontro consigo mesmo para saber a causa disso, né? E os homens, quando isso acontece, e de forma abusiva, que às vezes acontece em processos extremamente abusivos, os homens, nós homens, humanidade, nós temos leis para que possamos conviver de forma pacífica e de forma civilizada. Temos Código Civil, temos Código Penal, Código Civil para nos apresentar regras básicas de convívio. E o Código Penal, quando a gente infringe aquelas regras ali, de forma grave. Então, a gente vê que, dentro do processo evolutivo, né, as leis vão sendo construídas e sendo alteradas a partir do nosso progresso moral. Daqui a 2, 3 séculos, a gente olhar um Código Civil nosso, ou um Código Penal, vai ser motivo de risada, não tenhamos dúvida. Como se a gente abrir um elemento desse, um código desse, do período do Império, a gente vai rir também, das aberrações que a gente ali encontra, né, que eram lei, mas a gente, graças a Deus, evolui de forma lenta, mas nós estamos evoluindo e crescendo moralmente. No último tópico de lei natural, a gente encerrar esse capítulozinho aqui, na questão 828, Kardec continua a perguntar aos imortais: como conciliar as opiniões de certos homens com o despotismo que exercem no lar e com seus subordinados? Eles têm, a resposta é a seguinte: eles têm a compreensão da lei natural, entremeada pelo orgulho e pelo egoísmo. Ao sustentarem princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não agem como deveriam. Temos aqui apenas uma leitura bem simples. Ou temos aqui um hipócrita, ou o que vive uma farsa, ou um tirano, ou alguém escravo do orgulho e do egoísmo. No geral, a gente pode ver que é alguém que está, em algum momento, despertando no intelecto, ou seja, aquele que vive ainda no mundo das ideias, mas não consegue trazer o que está no plano mental e aplicar na vida pessoal essas ideias que ele prega. Observamos aí o despertar da consciência também. É um despertar de consciência. É o início de alguém no processo evolutivo. Ele deu um passo à frente, pequeno, mas deu. E só o fato de ele aceitar a ideia já é um passo importante, porque alguns sequer aceitam. Observamos que na questão seguinte, item A, Kardec aprofunda mais um pouquinho. Ser-lhe-ão levados em conta na outra vida, ou seja, no outro plano, no plano espiritual, os princípios que professaram neste mundo? Ou seja, eu tinha as ideias, mas não executei. Mas isso é levado em conta? Quanto mais inteligência tiver o homem para compreender um princípio, menos desculpável será se não o aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais inserido no caminho de Deus do que aquele que pretende ser o que não é. E aqui está uma máxima que a gente encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Dependendo da tradução, a gente vai encontrar aqui: a quem muito foi dado, muito será cobrado, ou muito será exigido. Ele tinha consciência. Ele pregava alguma coisa, mas não fazia
né? Não praticava o que pregava. E por que ele não fez o correto? Aí temos aqui um princípio expiatório. O arrependimento de quando a gente chega lá e diz: por que eu não fiz isso? Por que eu pratiquei isso? Eu não sabia que era para fazer dessa forma. Porque quando a gente às vezes chega do outro plano, a gente está liberto do corpo físico, né, da exposição que às vezes nós temos a prestar contas à sociedade, às pessoas que convivem conosco, e não fazemos isso por orgulho. Por isso que eu apontei lá na frente egoísmo e orgulho. Ou por egoísmo mesmo. Mas lá a máscara se desfaz, cai, e eu caio em mim mesmo. Nós caímos em nós mesmos e nos questionaremos, porque não teremos mais a máscara para ser utilizada. E a cobrança maior que existe, como a gente viu aqui no início, é a da nossa consciência, é o juiz perfeito. Aí começa o processo do arrependimento, né, a tentativa de reparação, o processo expiatório, e vem todo um ciclo para que a gente repare o mal feito. Iniciando o tópico escravatura desse capítulo, Kardec pergunta no item, ou na questão 829, haverá homens que estejam destinados naturalmente a serem propriedade de outros homens? A subjugação de alguém é contrária à lei de Deus. A escravatura é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como gradualmente desaparecerão todos os abusos. E Kardec faz um comentário: a lei humana que consagra a escravatura é uma lei antinatural, iguala o homem ao animal, degradando moral e fisicamente. Vamos entender essa questão aqui. Esse livro, o Livro dos Espíritos, que a gente faz abordagem, o estudo hoje, ele foi publicado em 1857. Em 1857, ainda em vários países, inclusive o Brasil, nós tínhamos ainda em andamento a escravidão. O branco escravizava o negro nessa época. A liberdade dada pela Lei Áurea foi em 1888, ou seja, 13 anos após a publicação do Livro dos Espíritos. E a gente viu que tudo é paulatino. Antes da liberdade plena da escravidão aqui no nosso país, inclusive a escravidão foi lei natural no mundo inteiro. Quando a gente olha, bota o nosso holofote ali, a nossa lupa, na época do Império Romano, era comum. Independente da cor da pele, o povo vencido era vendido como escravo. Era mercadoria extremamente valiosa. Tínhamos escravos ali para trabalhar na lavoura, serviços domésticos, escravos que tinham alto conhecimento intelectual, trabalhavam como mestres e professores, né, do patriciado, da nobreza. Então era assim que funcionava. Mas com a evolução moral da humanidade, isso paulatinamente foi sendo extinto. E aqui no Brasil não foi diferente. Nós tivemos inicialmente, antes da Lei Áurea de 1888, a gente vê como o Livro dos Espíritos é muito à frente do tempo, e ainda é. Tem coisas aqui que o entendimento ainda humano no século XXI, né, não alcança a profundidade do que está aqui colocado pela equipe do Espírito de Verdade. Então nós vimos que primeiramente, aqui no Brasil veio a lei do sexagenário, ou seja, aqueles escravos com mais de 60 anos, já doentes, cansados de tanto trabalharem, eles foram alforriados. No segundo momento, as crianças, a dita lei do ventre livre, a criança que nascia em cativeiro, ela já era libertada, alforriada. E por fim, que é um processo paulatino, como eu falei, a Lei Áurea que extinguiu aqui, graças a Deus, a escravidão no nosso país. E a evolução moral é essa forma, ela se dá de forma lenta, porque costumes e cultura sempre são modificados de forma muito lenta. E
até por curiosidade, o Japão foi o primeiro país civilizado, digamos assim, que libertou todos os seus escravos no ano de 1590. Mas, em contrapartida, os nossos irmãos aqui na África, na Mauritânia, só conseguiram libertar os escravos no século XX, no ano, por incrível que pareça, de 1981. E o mais grave, só foi tipificado como crime a escravidão no ano de 2007. Aí a gente vê como a gente tem culturas desiguais, como a gente tem processos de sofrimento expiatórios no mundo que às vezes a gente nem desconfia. E o porquê da gente estudar isso, e o porquê do Livro dos Espíritos estar tão à frente. E às vezes a gente lê uma pergunta como essa e diz, no mundo não tem escravo. Existem outras formas de escravidão que tolhem a liberdade, né? A gente vê hoje em dia, às vezes até nos jornais, trabalho praticamente em condições análogas à escravidão, em fazendas rurais, escravidão, né, de seres humanos que são deportados para outros países, são forçados a trabalhar, né, em atividades extremamente pesadas, atividades de cunho às vezes sexual, mas ainda existe, combatida ainda pela sociedade, né, pelos organismos competentes. Na questão 830, ainda sobre escravatura, Kardec pergunta: quando a escravatura faz parte dos costumes de um povo, merecem ser condenados os que dela se aproveitam, embora na presunção de que lhes pareça natural? Ou seja, naquela época a escravidão era legal. A gente teve escravidão legal aqui no Brasil. Praticamente todos os países se vendiam as pessoas, né? E todos usufruíam do trabalho desses irmãos que estavam lá, né? Isso que ele colocou aqui, essas pessoas que usufruíam disso, elas mereciam ser condenadas de algo que era legal, natural e legal? E a resposta da espiritualidade, muito à frente do tempo, naquela época, diz o seguinte, que vale ainda hoje: o mal é sempre o mal, e não existem argumentos que possam transformar uma ação má em boa. Todavia, a responsabilidade pelo mal está relacionada com os meios de compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei escrava é sempre culpado de violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Como a escravatura tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, com o desenvolvimento e esclarecimento da razão, sobretudo pelas luzes do cristianismo, mostrando-lhe o escravo como um ser igual perante Deus, deixa de ter fundamento esse tipo de comportamento. A gente vê aqui as luzes do cristianismo e também começa a entender porque o cristianismo primitivo, lá no início, um pouco, 50, 100 anos depois de Jesus, ou até um pouquinho antes, foi tão combatido, porque ele questionava tudo isso. Questionava a exploração do homem, pela escravidão. Porque aqui a espiritualidade diz de forma muito clara, não é porque algo é necessário que torna-se algo bom. Não é. Algo ruim sempre será algo ruim. Cristalino isso aqui. E o que é escravidão? É uma pergunta bem atual. E aqui não está colocando aquela escravidão que eu vou algemar a pessoa e açoitar. A escravidão é quando nós subjugamos e impomos a nossa vontade sobre o direito de escolha do outro. Isso é escravidão também. Nós eliminamos o livre-arbítrio. E a gente tem coisas sutis que acontecem dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade. Por exemplo, um pai e a mãe, ou uma mãe,
que determina a profissão de um filho ou de uma filha. Isso é correto? São homens que escravizam a mulher e vice-versa, que impõem a sua vontade, baseados às vezes no poder econômico e na violência. É uma forma de escravidão, também nos dias atuais. Na questão seguinte ainda, sobre a escravatura, a natural desigualdade intelectual não subordina certas raças a outras mais inteligentes. Isso aqui cabe uma explicação bem clara, a gente entender isso aqui. O Livro dos Espíritos foi escrito, como eu falei, em 1857, e os conceitos eram bem diferentes. A gente tinha a escravização do homem pelo homem, raças superiores e inferiores, é o que se discutia no meio científico na época. Era aceito isso. Mas sabemos hoje, com o progresso científico, que não existem raças. Isso é um erro de tradução, é uma conceituação nova que a gente traz hoje. A raça é uma só, é a raça humana. Nós temos grupos étnicos, nós temos brancos, pretos, negros, índios, diversos grupos étnicos. Temos alguns grupos étnicos menos desenvolvidos, mas não menos inteligentes. Não existem grupos étnicos menos inteligentes, porque inteligentes somos todos nós. Todos somos inteligentes. Então, feita essa consideração, essa reinterpretação da pergunta, vamos à resposta, a espiritualidade. Sim, mas para que se elevem, não embrutecê-las ainda mais pela servidão. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, julgando-se no direito de vendê-los como bestas de carga. Acreditavam ter sangue mais puro, insensatos. Nada vem além da matéria, não é o sangue que é mais ou menos puro, mas o espírito. E a gente vai mais além. A cor da pele, a nacionalidade, o gênero sexual que nós temos, isso é totalmente irrelevante. Porque pelo processo reencarnatório, ora eu vou ser um cidadão da Índia, ora eu vou ser um cidadão dos Estados Unidos, ora eu vou ser um cidadão da África. Eu sou um ser, nós somos seres em que habitamos o planeta inteiro, o universo inteiro. E a cor da pele também não nos define, porque ora eu vou ter qualquer tonalidade de pele, qualquer tez. É irrelevante. O que nós somos, de fato, somos espíritos imortais, temos diversas experiências no plano físico, diversas. Não há relevância, ora rico, ora pobre, ora falando um idioma, ora falando outro, ora morando num continente, ora em outro. Não há relevância. Quando a gente abre a nossa mente para essa realidade, a gente vê que se destroem os elementos do preconceito, principalmente racial, principalmente sexual também. Preconceito contra a mulher, que alguns países ainda de origem islâmica consideram a mulher, como o cristianismo ainda considerou no passado, uma pessoa sem alma. O cristianismo considerava, porque a mulher, na figura de Eva, traiu a confiança de Adão e levou o homem ao pecado. Isso foi passar séculos em concílios para ser alterado. Em alguns países ainda a mulher não tem direito a absolutamente nada. Aí às vezes aquela pessoa que impõe aquela regra tão dura passa por um processo expiatório, mas de cunho pedagógico, educativo, para sentir na pele, na condição de mulher, a opressão que ele fez a mulher passar. Então esses preconceitos, na visão da ótica espírita, eles se desfazem completamente. Não há nenhum sentido nisso. A gente tem que fugir dessa armadilha cultural, digamos assim, histórica que nós vivenciamos, e abrirmos a nossa mente, para esse conhecimento libertador que nos traz a doutrina espírita nesse aspecto. Na questão 832, Kardec pergunta: há homens que tratam seus escravos com humanidade, não lhes deixando faltar nada, acreditando que a liberdade os exporia a maiores privações. Que diz isso?
Digo que compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos bois e cavalos para obterem um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como uma mercadoria, privando-os do direito de serem donos de si mesmo. Temos, como a gente viu, diversas... Isso aqui é um fato que, graças a Deus, a gente não tem mais a comercialização, pelo menos a olhos vistos como nós tínhamos, né? É algo que a página virou, graças ao nosso desenvolvimento moral e ao desenvolvimento das nossas leis que acompanham o desenvolvimento moral da sociedade. Temos ainda, como foi colocado, aquele tipo de escravidão clandestina, como eu falei, nas fazendas de cunho sexual, né, para exploração das pessoas. E diversos estudiosos da doutrina espírita nos trazem informações sobre o porquê da vinda de tantos escravos aqui para o Brasil e quem eram esses escravos na condição reencarnatória. Alguns dizem que eram pessoas, né, vinculadas ainda a encarnações na época do Império Romano e que, arrependidos, pediram nascimento na África, naquela época em que se estava escravizando os nossos irmãos africanos. E por 354 anos o Brasil escravizou as pessoas de pele negra, ou seja, 70% aproximadamente da idade do nosso país a gente viveu sob o regime, infelizmente, da escravidão. E os poucos que vieram para cá, eles vieram, infelizmente, para se aventurar e para explorar, salvo a exceção, os nossos irmãos imigrantes que vieram da Europa na condição de buscar uma nova vida, né, porque a maioria dos que vieram no período colonial não vieram para trabalhar. A grande realidade é essa. Ou foram escravizados, ou vieram degradados, condenados, ou para se aventurar. São fatos da nossa história que a gente precisa ter bem conhecimento para a gente entender também por o processo expiatório coletivo que esse país passa. Na questão do trabalho, da dificuldade que as pessoas têm de quererem trabalhar verdadeiramente, parece que trabalho é algo, né, punitivo. Nós temos muito isso. Amanhã eu vou trabalhar, amanhã vai ser um dia difícil. Diferentemente de outras nações em que o trabalho engrandece, em que o trabalho dignifica muito, que o trabalho é valorizado pelas pessoas. Às vezes aqui nós não temos essa impressão. Aí vem a situação de eu fui escravo, trabalhar significava sofrimento, o psiquismo adoecido que nós ainda temos, e a inversão, ou aquele que diz, agora eu não quero trabalhar, trabalhei muito tempo, agora eu quero aproveitar. Foi o que sofreu. Não estou dizendo que isso é regra, mas está mais dentro do, digamos assim, do coletivo, do karma coletivo da nossa nação. Encerrada a escravatura, vejamos liberdade de pensamento, são itens mais atuais. Na questão 833, Kardec pergunta: dispõe o homem de algum atributo que escape qualquer constrangimento, concedendo-lhe, por outro lado, plena liberdade? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, pois nada pode detê-lo. Pode-se obstruir a sua manifestação, mas ninguém poderá impedir, quem quer que seja, de pensar. Então a gente viu aqui que é através do pensamento que nós temos plena liberdade. É a única que nós temos. Absoluta é só no pensar. Algumas pessoas, algumas instituições, não importa quem seja, podem até impedir que o pensamento possa ser expressado, possa ser manifestado. Mas o pensamento, ele é um atributo do espírito, e ninguém lhe tira isso. Ninguém. O pensamento é nosso, é inviolável. Mas tem um detalhe nisso aí que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, sobre pensamento, e a gente já abordou aqui, sobre isso. Na questão 834, o homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus
Só Deus, que melhor o conhece, pode condená-lo ou absolvê-lo de acordo com a sua justiça. Porque a gente sabe que Deus nos conhece intimamente, conhece até a nossa intenção quando a gente pensa em algo. Às vezes a gente pensa em algo, mas não é a nossa intenção prejudicar alguém. Pensei, mas não estava com a intenção. Deus sabe disso, a nossa real intenção. Porque podemos esconder os nossos pensamentos dos encarnados. Podemos facilmente, mas dos desencarnados a gente não consegue. Eu costumo dizer que os desencarnados, eles sintonizam o nosso pensamento, a nossa vibração, sempre. O pensamento, ele é onda eletromagnética que se propaga no espaço, no fluido cósmico universal, no hálito divino ou hálito de Deus. E é facilmente detectável ou identificado pelos desencarnados. Então, quando desejamos mal a alguém, sempre haverá um desencarnado com o receptorzinho dele ali, sintonizando aquela frequência que eu emanei do mal. E eu trago aqui a questão 467, já vista aqui também, sobre pensamento, sobre esse processo. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos seus, que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. E a gente viu isso aqui quando a gente estudou a questão dos processos obsessivos. Educação do pensamento, colocado aqui no exórdio, o orai e o vigiai. Vigiai os nossos pensamentos. Devemos vigiar nossa vontade, o nosso desejo, o nosso pensamento. É complicado quando a gente cai nesses processos obsessivos, porque tudo nasceu do desejo e do pensamento. E depois partiu para a vontade, para a ação, às vezes por hábito, e o hábito define o caráter, e o caráter define o nosso destino, no plano espiritual e também na reencarnação seguinte, nos processos expiatórios. Então é importantíssimo a gente estar atento a isso. Na questão 835, a liberdade de consciência resulta da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E a consciência é algo extremamente interessante. A consciência é algo divino que Deus nos deu, é a nossa essência, é o nosso âmago. E nós, normalmente, a gente costuma ter uma visão de que somos atormentados pelos problemas, por pessoas, etc., mas as coisas não são bem assim. Nós não somos atormentados intensamente pelas coisas que estão fora da gente. Somos mais atormentados pelas coisas que estão dentro de nós, da nossa consciência. Esse é o maior tormento que existe. Podemos estar no lugar mais maravilhoso, uma praia maravilhosa, não importa, com pessoas excelentes no nosso convívio, que sempre convivemos bem, mas se a nossa consciência não está bem, se nós estivermos atormentados por dentro, nada daquilo tem significado. E é exatamente esse o processo que a gente se depara quando a gente perde o corpo físico, a consciência de culpa. Por isso, o processo do desenvolvimento da razão, do desenvolvimento do intelecto, para aprendermos a fazer melhores escolhas. Melhores escolhas vêm de um intelecto desenvolvido. A gente não erra, pelo menos por ignorância, por desconhecimento. Por isso, a importância da gente utilizar o nosso tempo livre, não com bobagem, mas para desenvolver o intelecto. Eu sempre falo coloco essa frase aqui, esse pensamento. Deus, ele é infinitamente justo e bom, e ele não deu dom a ninguém para alguém que não se esforçou.
Ele não chega assim naquela sala de aula e diz: esse aqui eu vou fazer um gênio da matemática e esse aqui não vai saber nada de matemática. Ele não faz isso. Isso aí seria injusto. Aquele que é o gênio da matemática, que o professor bota o problema na sala, ali na lousa, e ele resolve em 2 segundos, 3 segundos, o maior, mais complexo que seja, é porque ele passou o tempo útil dele livre estudando, e o outro não. Isso é justiça. A reencarnação, ela nos nivela completamente. Agora, aquele que passou o tempo na fofoca, na bobagem, se preocupando com a vida dos outros, o que é que o outro está fazendo na rede social, quando chega lá no plano espiritual, aí diz: perdi meu tempo, perdi minha encarnação, com futilidade, com bobagem. Eu tinha isso aqui para cumprir, tinha feito um compromisso comigo mesmo, com o meu mentor, se eu tiver algum esclarecimento suficiente, que estava no meu planejamento para resolver isso e aquilo outro, adquirir tal e desenvolver tais virtudes, ou desenvolver esse aspecto aqui profissional e não fiz. Aí vem o desespero, aí vem o pedido de uma nova oportunidade reencarnatória para reparar. A gente começa a ver lá à frente que a liberdade que a gente tem é relativa. A liberdade verdadeira vem do cumprimento do dever, porque quando eu cumpro o meu dever, do que eu planejei para mim mesmo, ou do que foi planejado para mim mesmo, para mim, é o que me traz a felicidade e a opção de mais escolhas. Entenderam o paradoxo? Agora está ficando cada vez mais claro. E ainda na liberdade de consciência, Kardec tece uma pergunta interessante. Pode-se obstruir a liberdade de consciência? Não mais do que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. As leis humanas regulam as relações entre os homens, as da natureza, a relação do homem com Deus. Os homens, eles julgam, através das suas leis, os atos e as atitudes como boas ou más, ou o critério da consciência de cada um, da relatividade. Ninguém se torna bom ou mal instantaneamente. Por isso que esses atos, para determinar se alguém é bom ou se é mau, são atos pequenos, executados todos os dias, pequenas coisas. E esse conjunto de coisas, como eu coloquei aqui anteriormente, é que vai dizer se eu tenho hábitos bons ou ruins. E se eu tenho hábitos ruins, o que é que a gente diz? Uma pessoa que tem maus hábitos, ele tem um caráter ruim, é um mau caráter. Porque o caráter é formado por alguém que tem atos contínuos, bons ou ruins, o bom ou o mau. Essa é a realidade. Então a consciência é esse sensor que avalia os nossos pensamentos, classificando-os de bons ou ruins. Deus nos deu o discernimento. Por isso que às vezes a gente diz, a lei de Deus está na nossa consciência. Para a gente discernir o bem do mal, que a gente já estudou aqui também. O que é bem e o que é mal. Na questão 837, Kardec pergunta aos imortais: qual o resultado da obstrução à liberdade de consciência? Constranger os homens a agir contrariamente ao que pensam, tornando-os hipócritas. A liberdade de consciência é uma característica da autêntica civilização e do verdadeiro progresso. Prática comum em governos autoritários, na época principalmente da Inquisição religiosa. Essas práticas, elas conseguiam impedir o pensamento, por exemplo, de um religioso em exercer a sua fé. Ele podia até externamente não fazer nenhum ato, mas ele, na sua consciência, ele cumpria o rito religioso a que ele professava verdadeiramente. Verdadeiramente. Mas os que fazem isso, ou seja, externamente,
internamente eu tenho uma fé, graças a Deus, aqui no nosso país não temos mais isso, vimos muito isso na época da Reforma Protestante, perseguição de católicos em cima de protestantes, em alguns países depois protestantes perseguindo e matando católicos, até o século XX nós tínhamos isso na Irlanda, era terrível a disputa entre católicos e protestantes, com morte, com coisas difíceis que a gente vivencia em nome da religião. Professar uma religião, em alguns lugares, ainda é difícil. Mas não se pode violar a consciência. Eu posso até não exercer publicamente o meu credo religioso, mas no meu íntimo eu professo o meu credo religioso. Em alguns países é proibido. A gente sabe que em alguns países, ainda orientais, é proibido se professar determinadas religiões ou sua fé sob pena de morte. Então a gente tem que ter o respeito. A gente vai abordar isso também mais à frente. Liberdade religiosa. Na questão 838, Kardec pergunta: toda crença é respeitável, mesmo que manifestamente falsa? Ou seja, devemos respeitar toda crença, mesmo que ela não seja verdadeira. Qualquer crença é respeitável quando sincera e conduza à prática do bem. Condenáveis são aquelas que induzem ao mal. A gente deve respeitar as outras crenças, porque ofender a crença alheia machuca o outro, fere as convicções alheias, né, e é falta de caridade. O irmão que professa, às vezes, uma crença diferente da nossa, porque aquela crença atende aos anseios dele, ao coração dele, acalma o coração. E isso atende à necessidade evolutiva que ele se encontra. Ele está no nível evolutivo. Eu costumo dizer que nessa questão aí da religião, nós temos uma inteligência espiritual também. Eu sempre coloco isso aqui. Alguns vão achar que Deus é um velho, barbado, sentado num trono, que tem uma mão, que tem dente, que tem fúria, que tem arrependimento, que tem raiva, todos os defeitos humanos, que o planeta inteiro foi povoado por 2 pessoas, que uma cobra falava. É um desenvolvimento espiritual infantil que a gente coloca para as nossas crianças. E tem pessoas que passam a vida inteira achando isso coerente, e a gente deve respeitar. Não devemos violar a consciência dessas pessoas. São crianças ainda espirituais, a nível espiritual. E outras vão ter uma dimensão muito maior de Deus, como a gente traz aqui, não como uma pessoa, mas como algo que a gente não consegue definir. Consegue até elencar alguns atributos, mas não tem definição. Ninguém pode definir o que é absoluto. Nós não temos intelecto desenvolvido, nem moral, nem atributos suficientes para querer definir o indefinível, o absoluto. E essas pessoas devem ser respeitadas, que não têm ainda essa condição, como nós devemos também ser respeitados a nossa fé. Então, esse preconceito a gente deve deixar de lado, mesmo que, e não fazer ironia, brincadeira de mau gosto com a fé dos outros, que é muito comum se fazer isso. O mal, como a gente costuma dizer, ele não merece comentário nenhum. Então, respeitemos a liberdade de crença das pessoas, de todas elas. Na questão 839, é correto ofender a crença daquele que não pensa como nós? Eu já adiantei muita coisa aqui. Isso é falta de caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. A atitude de tentar forçar outra pessoa a pensar como nós, isso infringe o direito individual e a liberdade de consciência. A gente viu ali aquele limiar. Esse é um dos limiares que a gente não deve avançar, de forma nenhuma. Apesar de alguns quererem, por boa fé, dizer: venha para cá porque a minha religião é muito boa, é excelente essa minha religião, venha para cá, se você ficar aí você vai se dar mal. Respeitemos a posição do outro. A gente não faz dentro da doutrina espírita proselitismo de forma alguma, porque nós acreditamos que a pessoa que adentra aquela porta aqui, ela já tem maturidade suficiente para entender o que está sendo colocado aqui.
E não mais ter aquele entendimento infantil, extremamente infantil, e que nós devemos respeitar. Pensemos nos nossos filhos pequenos, como é que a gente fala de Deus para uma criança de 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade? É o papai que está no céu comandando, e a pessoa fica ali o resto da vida, adulta, ainda acreditando naquilo, e deve ser respeitada. A gente não pode chegar para uma criança de 7 anos e dizer, Deus é uma inteligência suprema, ele tem atributos assim, assim, assado. A criança é muito abstrato para uma criança, não alcança isso. Isso é violar a consciência, a individualidade e o intelecto. Não temos como fazer isso. Então, a gente vê que esses processos aqui, que a gente observa, de violência religiosa principalmente, não é? A gente vê a ação da lei de causa e efeito ao longo dos séculos, às vezes de milênios aí. A gente viu no início, por exemplo, do cristianismo, perseguições terríveis feitas pelo judaísmo. Jesus foi um exemplo, perseguido pelo judaísmo. Posteriormente, pelo Império Romano, porque questionou o status quo da sociedade, o imperador como divindade, e os cristãos daquela época não admitiam a isso, tinha Deus, tinha Jesus como o Messias, que era uma distorção para os judeus, e por isso foram levados aos circos, às arenas, executados, trucidados, caçados. Aí, posteriormente, o cristianismo vira religião oficial, ganha o mundo. Aí o que é que acontece? Lei de causa e efeito, o inverso. Os cristãos dessa vez vão levantar armas contra outras religiões, contra a religião islâmica, muçulmana, através das cruzadas. Vão matar, trucidar, querer forçar a fé para aquele, ou violar a consciência daquele que já tem a sua fé constituída e formada. A gente vê a lei de causa e efeito e ação e reação constante, as mesmas pessoas em posição diferente. A gente vê o mesmo processo acontecendo nos processos da Inquisição, onde nossos irmãos que professavam o judaísmo foram queimados, executados, em nome da religião. As pessoas não aprenderam que também passaram por um processo, não se colocaram no lugar do outro. O que é que o Cristo nos ensinou com a lei de amor? Não entenderam nada do cristianismo, absolutamente nada. O cristianismo não é uma religião, é uma forma de viver, muito bem colocada por Jesus. Essa é a essência do cristianismo. Aí as pessoas colocam como um culto externo, dominical, semanal, para aliviar a consciência. Colocam Jesus como objeto de adoração, onde não se deve adorar Jesus. Jesus é o mestre planetário, o líder planetário, o governador espiritual, nosso guia e modelo, a quem nós devemos copiar, modelo. Ele é a cópia do que devemos fazer em nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, bem colocado aqui no exórdio. É isso que a gente deve fazer. Não é decorar texto de evangelho, não é se ajoelhar, cantar, rezar, não é nada disso, fazer promessa, não é isso. É respeitar o próximo, dar a liberdade que eu quero que o outro me dê, de crença, de ação, sem violar nada, a consciência de ninguém, a liberdade de ninguém. É amar o próximo como se fosse eu mesmo. Eu tenho que me amar. Se eu não me amo, eu estou com um problema seríssimo. Eu devo buscar ajuda médica, psicológica. E temos isso também. Na questão seguinte, ainda liberdade de consciência, na 840, Kardec pergunta a espiritualidade. A obstrução às crenças causadoras de perturbações sociais pode considerar-se uma inibição da liberdade de consciência? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Aquilo que eu coloquei aqui há pouco tempo. Kardec comenta aqui: reprimir as manifestações exteriores de uma crença, quando acarreta em prejuízo a terceiros, não é atentar
contra a liberdade de consciência, uma vez que essa repressão não a priva da sua liberdade. Aqui tem um capítulo interessante que a gente viveu no Brasil, com as religiões de matriz africana. Os africanos, eles queriam professar sua fé e eram veementemente perseguidos contra o exercício de culto. E eles começaram a adotar um sincretismo. As entidades que eles adoravam começaram a fazer analogia com as entidades católicas cristãs da época. Então, tinha uma entidade que corresponde a outra, e assim por diante. E foi a forma como eles encontraram de professar a sua fé. Mas a sua consciência, ou seja, a sua liberdade, continuava viva. Foi uma forma que eles encontraram. Foi uma maneira de burlar e de fugir à perseguição. A gente viu isso com os nossos irmãos que professam o candomblé, que professam a umbanda, passaram por esse processo. Posteriormente, eles passaram com a chegada da doutrina espírita ao Brasil, na Bahia, iniciando lá. O primeiro centro espírita no Brasil foi lá, em Salvador. E os praticantes começaram a associar, os praticantes dessas religiões de matriz africana, associar o seu culto à doutrina espírita. Por isso que a gente vê tantos elementos aí de matriz africana dizendo que é espiritismo, que não é espiritismo. A gente tem os elementos básicos, os princípios básicos da doutrina espírita, e eles têm os dele. Podem até beber na fonte da doutrina espírita, mas não é doutrina espírita. A gente tem que separar muito bem uma coisa de outra. Mas o motivador foi exatamente isso, fugir da perseguição, adotando uma crença nova que estava chegando, que era desconhecida das pessoas, das autoridades de plantão da época, como é que a gente costuma dizer. Então, por isso tem tanta essa confusão gerada hoje. Na questão 841, Kardec pergunta: em respeito à liberdade de consciência, deixaremos que se propaguem doutrinas perniciosas ou, sem contrariar essa liberdade, poderemos trazer à verdade os que seguiram falsos princípios? Essa pergunta é interessante para os dias atuais. Certamente que se pode e deve, mas a exemplo de Jesus, ensinai pela brandura e persuasão, e não pela força. O que seria pior do que a crença daquele a quem se quer convencer? Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja através da violência. A convicção, ela não se impõe. Vamos aprender, meus irmãos, a conviver com a diferença, que a gente vive num mundo extremamente intolerante hoje. É a diferença, por meio da diferença de cada um de nós, somadas, que a gente melhora o mundo. Então, às vezes a gente julga ou muita gente julga, por exemplo, um determinado segmento do protestantismo, que diz, aquela pessoa ali está tendo seu recurso financeiro drenado. Mas pergunte, aquela mãe de família, ou aquele filho, ou aquela filha que convive com aquela pessoa, que às vezes estava passando pelo vício do álcool, se aquela religião ali não tirou ele do vício, se a família dele não se reestruturou, se ele não está com uma vida mais equilibrada, até financeiramente, porque às vezes o vício levava à completa ruína. Então, os fundamentalistas são os que querem impor sua verdade. Esses são os perigosos. E eles estão em todas as religiões, em todos os segmentos da política. E no Brasil a gente tem a Constituição, seu artigo 5º, que nos dá direito de culto, de crença, liberdade e proteção
aos locais de culto e liturgia, e também a liberdade ideológica. Estamos vivendo um tempo de intolerância muito complexo, intolerância, na maioria das vezes, política. A casa espírita ela não aborda questões políticas nenhuma. Se alguém abordar, eu faço um simples pedido: fale com a direção da casa, se ela for tendenciosa, porque não é o púlpito da casa espírita que vai levantar uma bandeira de agremiação A ou B. Não é o local para isso. É questão de consciência, liberdade de consciência. Ela deixa todos livres para decidirem o que querem e não levanta a bandeira de ninguém. É de foro íntimo, individual. E se a casa ainda permanece com isso, troquem a casa, porque eu entendo que estamos passando por um processo grave, mundial, não é só aqui não é só no país não. A gente vive um processo, na minha visão, de obsessão coletiva. Um processo que eu chamo de fascinação, que a gente viu aqui. Que por mais que elementos da agremiação OAB mostre que existem erros, os erros não são admitidos. É apenas o processo de fascinação que gera isso. Saem da razão completamente. Completamente. Então, não ofendamos ninguém, porque aqui é muito claro, né? Não é através dessa forma que a gente vai resolver o problema. Não ofenda ninguém, não agrida as pessoas. Respeite a escolha do outro. Respeite a liberdade do outro. Porque aqui, nessa questão 841, que tem o aval do nosso governador planetário, ele diz: alguma coisa que possa ser imposta é o bem e a fraternidade. É isso que a gente deve impor, o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja através da violência. A convicção não se impõe. Nem tipo de convicção deve ser imposta. E muito menos pelo uso da força. Então fica a reflexão para todos nós aqui, de sermos tolerantes, porque somos desiguais, como eu coloco mais uma vez aqui. Tudo passa na vida. É um processo que a gente está vivendo, transitório, do final do mundo de provas e expiações. Os espíritos mais empedernidos no mal, eles vão usar todos os recursos disponíveis para adiar esse processo, colocando e dividindo a sociedade, pai contra filho, família contra família, colegas às vezes de décadas de amizade que romperam a amizade. É um processo de obsessão coletiva por fascinação, não tenhamos dúvida disso, que é isso que estamos vivendo hoje. O objetivo é apenas esse: adiar os processos do Cristo, mas o Cristo é quem governa este planeta. Não tenhamos dúvida que isso não terá sucesso. Não terá. Como todas as doutrinas têm a pretensão de serem a única expressão da verdade, quais os sinais que levam a reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e mais ampla aplicação. Com essa referência, podereis reconhecer uma boa doutrina, pois a que tiver por efeito semear a desunião e a estabelecer a divisão entre os filhos de Deus, só poderá ser falsa e perniciosa. Eu não preciso nem comentar muito, porque eu acho que o que eu falei anteriormente a gente vê. Tudo que leva à divisão entre as pessoas é falso e é pernicioso. Tudo. Então a gente precisa aprender a praticar a lei de amor e caridade, que é o que está aqui colocado também. Será aquela que gera homens de bem e menos hipócritas, que faz homens de bem e que pratiquem a lei de amor e caridade na maior pureza. E o que seria essa prática da lei de amor e caridade na maior pureza? É viver de acordo com o princípio de amar o próximo como a si mesmo,
de fazer pelos outros o que queríamos ou que queremos que os outros façam por nós. É isso que a gente tem que fazer, porque não existe esse mundo dualista que se prega hoje em dia, esse mundo maniqueísta que é uma doutrina falsa. A gente já viu isso também aqui. Existe entre o preto e o branco um degradê imenso. Tudo não é preto e branco, bem e mal. Não é assim que funciona. O mundo não funciona dessa forma. Todos estamos em construção, temos pontos positivos e negativos. Temos sombras também. E é isso que a gente tem que estar alertado. Tem que estar alerta para isso. Na questão seguinte, entrando já sobre o item livre-arbítrio, que é o tópico final, a pergunta que Kardec faz é: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Uma vez que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Nem predeterminação de tudo, ou seja, o destino traçado, o determinismo, nem fruto do acaso. Isso é uma discussão, digamos assim, até de certa forma filosófica. Porque no início da jornada humana, lá atrás, nos nossos primórdios, nós tínhamos um livre-arbítrio extremamente limitado, devido ao comportamento ainda muito instintivo que nós tínhamos. E nós éramos regidos basicamente pela lei de causa e efeito. Tínhamos o início do processo da razão sendo desenvolvido como uma criança. A criança tem um livre-arbítrio limitado, porque se dependesse das escolhas dela, ela não ia para a escola, só comia o que queria, e o pai e a mãe é quem impõe isso. Então, se dá o livre-arbítrio dessa forma. Nós ainda temos um livre-arbítrio limitado, de certa forma, mais amplo do que no nosso primitivismo, mas ainda limitado. Porque o exercício do livre-arbítrio determina o rumo que traçamos para a nossa existência. Boa ou ruim, essas escolhas que nós fazemos aqui, como essa figura aqui apontada, boa ou ruim, as escolhas são sempre nossas. E depende do nosso estágio, do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Os atos, eles são regidos pela lei de causa e efeito. A nossa escolha rege isso, gera isso. Na questão seguinte, na 844, Kardec pergunta: o livre-arbítrio manifesta-se desde o nascimento? A liberdade de agir quando existe vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase sempre nula. Atingindo a maturidade, muda de objetivo com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades da sua idade, ele aplica o livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. A criança recém-nascida, na criança, esse livre-arbítrio, na criança recém-nascida, o exercício do livre-arbítrio, ele é limitado devido à falta de maturidade, e ao desenvolvimento biológico também. Ela não fala, ela não expressa, não sabe expressar as suas ideias, os seus sentimentos. Então tem muito aquela conexão com a mãe. É a mãe que vai, através do contato vibratório, que aquela criança foi gestada ali meses e meses e meses. É por isso que o coração de mãe ninguém engana, mesmo à distância. É através disso aí. Então Deus, na sua sabedoria infinita, nos mostra isso também. E o livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo a partir do desenvolvimento intelectual e biológico da criança, até ela assumir a sua verdadeira identidade. Na questão 845, Kardec pergunta: as predisposições instintivas trazidas ao nascer constituem obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Ou seja, as predisposições que eu trago, os meus instintos, as minhas más e boas tendências, elas são obstáculo para exercer o meu livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, pode ser impelido à prática de atos censuráveis, secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, sedução irresistível desde que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Aí aqui vem um alerta para nós, pais e mães, para nós estarmos atentos aos nossos filhos, aos desvios comportamentais dos nossos filhos, porque educar é incutir bons
hábitos às crianças. E devemos estimular isso nas crianças, educar bem, né, darmos o exemplo principalmente, não é só ficar no discurso. E a gente sabe que é o exemplo que arrasta, não é o discurso. E eu vou citar um caso aqui breve que aconteceu conosco aqui anteontem, para ser mais exato. Estavam aqui um dos diretores da casa com um profissional para poder fazer um reparo no gesso, que está com pequenas rachaduras aí. E deixou os cadeados do portão abertos lá fora. Deixou os cadeados abertos, ele não trancou, e isso passa uma mãe e um jovem pré-adolescente, 12, 13 anos, bem trajados, como qualquer um de nós aqui. A criança olha os cadeados abertos, segue, fala alguma coisa com a mãe, dá 1 minuto e meio, isso está registrado nas câmeras aqui. Essa criança olha, retorna, olha para dentro do centro, pega os cadeados e corre. Aí eu disse, a gente não se preocupa com isso, porque a gente sabe que, por lei de causa e efeito, o que não é nosso, o que a gente tirou, a gente devolve. O que preocupa é uma mãe permitir algo desse tipo, porque lá na frente, quando uma criança dessa, que já apresenta maus pendores, ou aprendeu com um mau exemplo, ela descamba para o crime, ela descamba para a ausência de moralidade, para um destino terrível, às vezes dentro de um presídio, e a mãe vem dizer, eu não sei o que aconteceu, não sei o que eu fiz, ou será que não foi o que eu deixei de fazer? Ou que exemplo eu não dei? A gente aborda esse assunto com mais profundidade posteriormente. E ainda no livre-arbítrio, já bem próximo aqui ao fim, na 846, Kardec pergunta, o organismo exerce alguma influência sobre os atos da vida? Se assim for, não será com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável. Ou seja, a matéria, o corpo físico influencia no nosso livre-arbítrio, em resumo é isso, nos atos que nós praticamos. É inegável que a matéria influencia o espírito, podendo dificultar-lhe as manifestações. Por isso, nos mundos em que os corpos são menos densos, as faculdades desenvolvem-se com mais liberdade. Além disso, é preciso distinguir as faculdades morais das intelectuais. Se alguém tiver um instinto homicida, certamente é o seu próprio espírito que o possui e transmite, e não os órgãos. Aquele que anula o pensamento para se ocupar apenas da matéria, torna-se semelhante ao bruto e, pior ainda, não pensa mais em precaver-se contra o mal. É nisso que incorre em falta, visto agir assim pela própria vontade. A gente tem aqui 2 escolas que discutem esse assunto. Uma dita escola antropológica, que diz que a motivação das pessoas é movida pelos processos, por fatores biológicos, né? Pela herança animal, pelos hormônios, pelas glândulas. Elas ditam o comportamento. Muita gente pensa isso, muitos cientistas pensam isso, né? Mas esse é o pensamento da escola sociológica. O que motiva os atos do homem, às vezes, é o meio em que ele vive. Mas a doutrina espírita, a gente segue, digamos assim, a escola clássica. O que motiva é o livre-arbítrio, que é a faculdade de analisar, de discernir e deliberar. Porque o livre-arbítrio é inerente ao espírito. E não ignoremos também que, na questão 367, que aí faz alusão, diz o seguinte, unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria é apenas o envoltório do espírito como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Aí vem aqui o detalhe. A influência do corpo físico é sobre a faculdade da manifestação e não sobre a essência moral ou a capacidade da escolha. Nós somos senhores por sermos espíritos de nós mesmos. O corpo físico é um mero mecanismo que pode estar desenvolvido ou não, incapacitado ou não para manifestar algo da nossa vontade. É apenas isso.
Na questão 847, a deformação das faculdades priva o homem do livre-arbítrio, ou seja, algum problema de saúde que a gente possa apresentar. Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento, privando-se assim da sua liberdade. Essa deformação é geralmente uma punição para o espírito que numa outra existência tenha sido fútil e orgulhoso ou feito mau uso das suas faculdades. Poderá renascer no corpo de um idiota. Idiota é uma doença, é idiotia. A gente usa um termo pejorativo hoje em dia. Como o déspota no corpo de um escravo ou o mal rico no de um mendigo. É o efeito desse constrangimento que provoca o sofrimento do espírito, do qual tem perfeita consciência. É aí que reside a ação da matéria. Porque quanto mais saudável mentalmente uma pessoa é, maior é a sua liberdade de pensar. Isso aí é a diferença da coisa. É por isso que a liberdade ela se estabelece primeiramente dentro de nós. Pois nada vale a liberdade exterior se ela não tiver essa liberdade interiormente, o pensamento possa desenvolver. Eu teria um bloqueio, eu teria um problema no meu corpo físico, eu não consigo me manifestar. É normalmente isso causado por um processo expiatório pelo mau uso dos recursos. Eu causei um dano a mim mesmo em algum momento, né? Ou danos aos outros. E eu venho com o meu corpo físico limitado, lei de causa e efeito, e não consigo manifestar plenamente aquilo que eu quero. A gente tem pessoas inúmeras no mundo hoje, essa situação. É o cumprimento, na realidade, da lei de ação e reação. É o plantio que é livre e também a colheita que é obrigatória. Na questão 848, podem desculpar-se os atos indecorosos provocados pela distorção das faculdades intelectuais com origem na embriaguez, ou seja, são desculpáveis? A perda, digamos assim, da redução do meu senso moral por alguma droga, lícita ou ilícita? Não, porque o bêbado privou-se voluntariamente da razão para satisfazer paixões inferiores. Em vez de uma falta, comete duas. É o que a gente chama de a escola do desculpismo, tão velha quanto o mundo, né? E que existe em todos os povos no nosso mundo, usando a embriaguez ou o processo da perda da consciência para cometer atos reprováveis. O ser humano, ao invés de cometer uma falta, como aqui diz, ele comete duas. Comete duas, por estar usando conscientemente de um estado provocado por ele mesmo para cometer algo que ele, em sã consciência, digamos assim, não faria. As leis humanas, às vezes, elas colocam isso como acobertam isso e dão como um atenuante. Né? A pessoa que se entregou a um vício, por exemplo, né? Mas a doutrina espírita reprova essa conduta. Na questão 849, qual é a faculdade dominante no homem em estado selvagem, o instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade em certas coisas, mas, como na criança, aplica essa liberdade às suas necessidades, que se ampliam com o desenvolvimento da inteligência. Por isso, tu, que é mais esclarecido do que um primitivo, terás de ser mais responsável pelo que fazes. A gente vê que ainda existe aqui, a gente fala do primitivo, mas existem espíritos que estão nas suas primeiras reencarnações. Nós temos, né? Estão saindo ali, estão ainda com o livre-arbítrio bem tolhido, são crianças ainda em determinados aspectos. E a gente traz aqui o exemplo do nosso indígena. O nosso indígena, até legalmente, é tratado de outra forma. A gente tem o Estatuto do Índio, de 1973, né, que coloca esse ser humano como inimputável. Eles são incapazes de discernir dos seus atos. Tem um tratamento diferenciado totalmente pela lei, como uma criança, como um menor de idade. Então, o livre-arbítrio é uma criação, é uma aquisição gradual do espírito na jornada, como aqui coloca. Né? E a evolução intelectual, ele vai ampliando, né, a responsabilidade e, consequentemente,
o desenvolvimento desse espírito para com os seus atos. E por fim, a última questão do nosso estudo, a 850. A posição social do homem não constituirá, por vezes, um obstáculo à completa liberdade de seus atos? O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas deixa-vos a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar as dificuldades. Aquelas pessoas que detêm, às vezes, grande riqueza material ou poder, podem fazer tudo o que querem? Às vezes, elas são mais escravas das obrigações familiares ou profissionais do que os que pouco têm. Às vezes, elas são escravas dos bens materiais e baseiam suas escolhas apenas num ponto de vista material. Em contraponto a tudo isso, temos ainda conformismo, preguiça, acomodação, que são fatores, às vezes, que nos fazem estacionar na nossa jornada. E Joana de Ângeles, ela tem uma frase maravilhosa para a gente entender aí essa situação desse obstáculo aos atos que são movidos, às vezes, pelas exigências do mundo. Ela diz o seguinte: o nosso mais precioso lugar de trabalho se chama aqui. E o nosso melhor tempo chama-se agora. É por isso que a gente tem que pensar bem nos nossos atos. A gente tem que analisar bem a nossa conduta ou a nossa ausência de conduta em determinados momentos. Porque quando rejeitamos ou adiamos uma prova, ela será realizada futuramente. Não tenhamos dúvida, porque a lei é implacável. Ela vai ser cumprida, mas sempre será em condições mais difíceis do que atualmente elas estão. E assim a gente faz as nossas escolhas, e as nossas escolhas é que nos fazem. Meus irmãos, muito obrigado. Tenham uma boa noite, um bom resto de semana, um bom feriado. E nós estaremos semana que vem com o nosso irmão Nertan em mais uma palestra maravilhosa aqui nessa casa. Muita paz.